Olá, boa tarde. Todos os anos, as boas práticas do Poder Judiciário são premiadas pelo Inovare. Desde que o prêmio foi realizado pela primeira vez em 2004, mais de 250 iniciativas foram reconhecidas. E as inscrições para este ano já estão abertas. O prêmio Inovare é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina compartilhamento de informações de 2 inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Os 2 inquéritos se referem a declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em lives nas redes sociais. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem pela avaliação a cada 90 dias de prisões provisórias até o 2º grau. E ainda, combate às notícias falsas. Tribunal Superior Eleitoral propõe cooperação entre a Corte e o aplicativo de mensagens Telegram. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o compartilhamento de informações de 2 inquéritos envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os investigadores poderão agora trocar, inclusive, informações classificadas como sigilosas. Os 2 inquéritos se referem a declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em lives nas redes sociais. No primeiro, o presidente apresentou informações sobre uma investigação envolvendo um ataque contra o Tribunal Superior Eleitoral. No segundo, Bolsonaro reproduziu declarações falsas que associam a vacina contra a Covid-19 à AIDS. Alexandre de Moraes determinou que os dados do inquérito envolvendo o TSE sejam encaminhados ao responsável pelo outro inquérito. A investigação sobre as declarações relacionadas à vacina contra a Covid-19, a AIDS, foi aberta a pedido da CPI da pandemia. O ministro ainda deve analisar um outro pedido de compartilhamento. Nesta terça-feira, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Mauro Campbell Marques, também pediu acesso ao inquérito sobre a divulgação de informações referentes ao TSE. Ele quer usar os dados em um inquérito administrativo aberto na Corte Eleitoral que apura ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para que a Polícia Federal ouça novamente o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre declarações feitas por ele a respeito de um dos ministros da Suprema Corte. Em entrevista a um canal no YouTube, Weintraub afirmou que um ministro do Supremo estaria procurando uma casa para comprar e teria feito uma proposta pelo imóvel dele em São Paulo. À época, Weintraub estava nos Estados Unidos. Segundo o ex-ministro, o magistrado teria afirmado, abre aspas, pergunte a ele se não quer vender para mim, já que não vai mais voltar para o Brasil, fecha aspas. Bom, depoimentos do advogado de Weintraub e de uma corretora de imóveis confirmam que o ministro do Supremo procurava sim um imóvel no mesmo condomínio, mas negam que ele tenha feito uma proposta pela casa ou dito a referida frase. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, os depoimentos contrariam, então, frontalmente as declarações falsas de Weintraub. E, por isso, Moraes determinou que o ex-ministro seja ouvido novamente pela Polícia Federal para esclarecer o motivo de ter feito as afirmações na entrevista. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram em sessão virtual pela avaliação a cada 90 dias de prisões provisórias até o 2º grau. As informações com o consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. O Supremo Tribunal Federal, por meio do plenário virtual, declarou a constitucionalidade de dispositivo do Código de Processo Penal que estabelece o prazo de 90 dias para a revisão das prisões provisórias no Brasil. A discussão, além de reafirmar o entendimento anterior do tribunal, trouxe algumas distinções no que diz respeito a até qual momento processual essa revisão deve ser realizada. A primeira parte do julgamento, que foi realizado pelo plenário virtual, centrou-se no tema da possibilidade ou não de liberação automática dos presos provisórios após transcorridos 90 dias. O que ficou bastante claro nos votos que foram apresentados pelos ministros é o de que a cada 90 dias caberá à autoridade competente verificar quais são os requisitos que
que foram atendidos ou desatendidos para a manutenção da prisão. Ou seja, não há liberação automática de presos provisórios no Brasil. A dúvida que se instaurou no colegiado foi no que diz respeito a qual momento processual que essa prisão provisória poderia ser determinada ou não. O entendimento que prevaleceu e que contou com 7 votos foi no sentido de que essa revisão deve acontecer até o 2º grau de jurisdição. Esse foi o entendimento que foi encaminhado pelo voto do ministro Alexandre de Moraes e que superou o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin, que entendia que essa revisão 90º somente poderia acontecer até o 1º grau de jurisdição. Outro entendimento que também foi apresentado no colegiado foi o do ministro Gilmar Mendes, que entendia a possibilidade da revisão 90º até o trânsito da sentença penal condenatória. A importância dessa decisão do Supremo é que, além de padronizar o entendimento dos presos provisórios no Brasil, ela se volta para um contingente relevante da população prisional no Brasil, que abarca cerca de 31% dos presos no Brasil e que mostra não só o comprometimento, mas o papel do Poder Judiciário para a fiscalização e o monitoramento atualizado dessa população carcerária. E também no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto a ser cobrado sobre serviços de publicidade e propaganda em meios digitais deve ser o ISS, pago aos municípios, e não o ICMS, comunicação, que é cobrado pelos estados. Bom, quem tem os detalhes dessa decisão e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Evne Araújo. Evne, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que foi essa decisão. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, os ministros analisaram em plenário virtual uma ação movida pelo governo do Rio de Janeiro contra a lei que fixou a cobrança do ISS, o imposto sobre serviço, em publicidade feita em mídias digitais. Na mídia tradicional, o imposto cobrado é o ICMS Comunicação. Por unanimidade, todos os ministros da Corte acompanharam o voto do relator, ministro Dias Toffoli, de que os serviços de propaganda, apesar de serem essenciais à comunicação, quando feitos em meio digital, aí só fazem uma parte dela. Por isso, o imposto a ser cobrado é o ISS pago aos municípios e não o ICMS Comunicação cobrado pelos estados. Os ministros fixaram a seguinte tese: a incidência do ISS na inserção de textos, desenhos ou outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio de comunicação, com exceção de rádios e TVs abertas e veículos que têm imunidade tributária. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. O julgamento da ação, conhecida como revisão da vida toda de beneficiários da Previdência Social, vai ser julgada em sessão plenária. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque da ação que estava sendo analisada pelo plenário virtual. O placar estava em 6-5 a favor dos aposentados. A tese da revisão da vida toda garante que segurados do INSS possam usar todas as contribuições previdenciárias, inclusive as recolhidas antes da instituição do Plano Real, para recalcular os valores dos benefícios. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros podem julgar nesta quarta a ação da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, que contesta a obrigatoriedade do carregamento de canais abertos na TV paga. Segundo a entidade, essa regra é inconstitucional. Na ação no STF, a ABTA alega ser inconstitucional a inclusão de canais abertos em TV por assinatura. O Partido Democrático Trabalhista também entrou com ação questionando a medida. Em 2020, foi publicada a medida provisória 10.018, que obriga as operadoras de TV por assinatura a incluírem sem custo o conteúdo de canais locais para todo o território nacional em que haja uma estação retransmissora. De acordo com a ABTA, a medida afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e da proporcionalidade, porque limita o espaço de gestão empresarial das operadoras de TV a cabo, que ficam obrigadas a dedicar parcela significativa da infraestrutura de redes à difusão de conteúdos locais em lugares que apenas contam com estações retransmissoras.
E você vai ver no próximo bloco, já estão abertas as inscrições para o Prêmio Inovare. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Em termos de equidade de gênero, a Constituição Federal atual representa um avanço em relação a constituições anteriores, na medida em que ela não ignora a existência de diferenças entre homens e mulheres, mas proíbe que o gênero seja utilizado como critério de discriminação negativa e, ao mesmo tempo, determina que as particularidades entre os indivíduos sejam observadas, de modo a oferecer oportunidades iguais. A 19ª edição do Prêmio Inovare deste ano tem como prêmio destaque as iniciativas que estimulam a educação e a cultura no Brasil. O lançamento do Prêmio Inovare vai ser amanhã, às 11 horas da manhã, com transmissão pelo canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. Este é o 19º ano em que boas práticas do judiciário são premiadas pelo Inovare. O prêmio é realizado desde 2004. Quase 8.000 práticas de todo o país já participaram do prêmio e mais de 254 iniciativas foram premiadas. O objetivo do Inovare é disseminar as boas práticas na garantia de justiça e de direitos e uma forma de reconhecimento. Este ano, as categorias têm tema livre. O prêmio destaque será para a iniciativa voltada para a educação e cultura, o futuro do país. A categoria CNJ vai reconhecer as iniciativas de tribunais com o tema Inovação e Acesso à Justiça. E o prazo para inscrição vai até o dia 7 de abril no site do Conselho boaspraticas.cnj.jus.br/portal. As categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, as inscrições vão até o dia 22 de abril. O link para a inscrição está no site do premioinovare.com.br. Bom, sobre o Prêmio Inovare, a repórter Carolina Chaves conversou com o diretor-presidente do Instituto Inovare, Sérgio Renaud. Confira agora a entrevista. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço o convite da TV Justiça, mais uma vez prestigiando o nosso Prêmio Inovare. Doutor Sérgio, já estamos na 19ª edição do prêmio, né? Qual a importância de reconhecer, incentivar e premiar as iniciativas positivas do Judiciário brasileiro? A importância é porque, dessa forma, nós acabamos valorizando as pessoas que tomam iniciativas que tragam melhoria para o funcionamento do nosso sistema de justiça. É uma forma de reconhecer o trabalho das pessoas que trabalham fora da caixa, que trazem inovações, trazem novidades para o melhor funcionamento do sistema de justiça no Brasil. É uma valorização que o Prêmio Inovare pretende reconhecer e fazer com que essas iniciativas possam ser aplicadas, replicadas em outras localidades. Agora, essa edição, ela tem alguma novidade este ano? Olha, a novidade é que nós temos um prêmio a ser destacado, cujo tema é Educação e Cultura, o futuro do país. Todos os anos nós temos tentado procurar identificar um tema de importância atual para o país, importante para o país, e neste ano nós identificamos educação e cultura como sendo um tema adequado à nossa realidade. E essa forma de valorizar a educação e cultura é a novidade deste ano. Quais os critérios de escolha das práticas? Olha, as práticas são inscritas de acordo com o que é estabelecido no nosso regulamento, que pode ser acessado no nosso site www.premioinovare.com.br. Lá estão identificadas as condições para a inscrição de cada uma das práticas, e as práticas depois são avaliadas pelo nosso corpo de jurados, que é um corpo de jurados bastante qualificado, valoriza o nosso prêmio, é um fator de credibilidade do Prêmio Inovare. As práticas são analisadas pelos nossos jurados, a partir de uma avaliação prévia feita pelos nossos consultores, em loco, quer dizer, todas as práticas são visitadas pelos consultores do Inovare para verificar a sua existência e a sua pertinência com aquilo que foi escrito nas fichas de inscrição. Depois elas são avaliadas pelo nosso corpo de jurados, que identifica aquelas que são mais importantes do ponto de vista de realização de alguma melhoria para o funcionamento do sistema de justiça, e as melhores são as premiadas. Doutor Sérgio, é possível inscrever mais de uma prática? É possível inscrever mais de uma prática e é possível também inscrever alguma prática que foi inscrita em anos anteriores e que não foi premiada. É possível, sim,
nós entendemos que dessa forma nós estamos valorizando as pessoas que tenham alguma iniciativa importante, inovadora, para o melhor funcionamento do nosso sistema de justiça. Agora, doutor Sérgio, qual a expectativa do evento para este ano? Pois é, as inscrições já se iniciaram no dia 7 de março. E amanhã, no dia 10 de março, às 11 horas, é feita a cerimônia de lançamento do prêmio, numa cerimônia a partir do Superior Tribunal de Justiça, infelizmente de forma virtual, mais uma vez. É a terceira vez que nós fazemos esse evento de forma virtual. A ideia é no ano que vem que nós possamos fazer novamente de forma presencial, mas por conta da pandemia, por uma questão de cautela, nós estamos fazendo mais uma vez de forma virtual. E essa cerimônia ela pode ser acessada através dos canais do YouTube Prêmio Inovar e do STJ Notícias. Qualquer pessoa pode acessar. E é um evento interessante, porque ali ela vai ter as informações todas em relação à premiação deste ano. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês todos. E você vai ver no próximo bloco o ministro Ricardo Lewandowski toma posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Até já. A Constituição Federal é uma tábua de valores que nos orienta a condutas individuais e coletivas. Dentre os inúmeros princípios constitucionais está o princípio da fraternidade, que nos ensina a viver em solidariedade. Combate às notícias falsas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, enviou um novo ofício ao diretor executivo do Telegram. A ideia é que o aplicativo de mensagens, o Telegram, integre o programa permanente de enfrentamento à desinformação que foi criado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora ao vivo com as informações. Quem traz é a repórter Renata Gorga. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O documento foi enviado via e-mail e também pelos Correios ao escritório de advocacia do Telegram, no Rio de Janeiro. No ofício, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, propõe estratégias de cooperação entre o TSE e o Telegram. A ideia é que o aplicativo integre o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, criado pelo TSE. E também eles propõem combater as notícias falsas e conter os impactos delas sobre as eleições deste ano. O primeiro ofício que foi enviado pelo TSE ao Telegram foi em dezembro do ano passado. Na época, o presidente do tribunal era o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele propunha uma reunião com os responsáveis pelo Telegram. Mas, na ocasião, essa carta foi enviada à sede do Telegram nos Emirados Árabes, mas o destinatário não foi encontrado. Por isso, o ofício retornou ao Brasil. Rafaela. Obrigada pelas informações, Renata. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski tomou posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E essa é a segunda passagem do ministro Ricardo Lewandowski pela Justiça Eleitoral, tendo, inclusive, presidido a Corte Eleitoral nas eleições gerais de 2010. Na sessão solene de posse, o atual presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, elogiou o ministro Lewandowski. O retorno do ministro Ricardo Lewandowski ao Tribunal da Democracia não poderia ocorrer em momento mais propício, sendo de suma importância reafirmar que todos nós reconhecemos nele um magistrado intimorato, um magistrado impávido na defesa da democracia, na defesa da Constituição Eleitoral de 1988, da integridade do processo eletrônico de votação e totalização de votos adotado pela Justiça Eleitoral há mais de 25 anos. Durante a sessão plenária, o ministro Ricardo Lewandowski agradeceu a homenagem e lembrou o papel da Justiça Eleitoral na garantia da vontade dos brasileiros. A grande missão desta corte especializada do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, foi ao longo da história, uma história de lutas, de conquistas, de afirmações, foi garantir, foi assegurar
que a formação e a manifestação da vontade do eleitor seja a mais livre possível. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, homenageou as mulheres no início da sessão do dia 8 de março, nesta terça-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher. Durante a fala, o ministro Fachin anunciou medidas do TSE para promover a igualdade de gêneros. Os espaços institucionais, mesmo quando hostis à presença das mulheres, devem ter mecanismos protetivos e preventivos para assegurar que as mulheres sejam respeitadas, tenham suas vozes ouvidas e suas pautas colocadas na mesa das deliberações. Ressalto o projeto que estamos levando à frente de criação da ouvidoria da mulher no âmbito desse Tribunal Superior Eleitoral, que certamente muito agregará ao rol de ações para garantir a democracia paritária nestas terras brasileiras. As campanhas de fomento à participação de mulheres na política, a despeito de já serem parte de um rol de obrigações legais para ações específicas no processo eleitoral, devem ser parte da cultura institucional mais capilarizada, motivo pelo qual criamos o Núcleo de Inclusão e Diversidade para institucionalizar e dar estrutura administrativa adequada e descentralizada para essa importante ação afirmativa. E ainda em torno do Dia Internacional da Mulher, o Superior Tribunal de Justiça lançou nesta terça uma página no site para dar visibilidade às magistradas com atuação no tribunal. Mulheres Juristas é o nome da nova página no site do STJ, criada para dar visibilidade à representação feminina no Tribunal da Cidadania. A novidade traz a trajetória e a biografia de cada uma das atuais magistradas, como a ministra Nancy Andrighi, que foi a Corregedora Nacional de Justiça e hoje integra a Corte Especial, a 2ª Seção e a 3ª Turma. A ministra Laurita Vaz, que já presidiu o STJ e atualmente é integrante da Corte Especial, da 3ª Seção e da 6ª Turma. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que também atua na Corte Especial. A ministra Isabel Galotti, membro da Corte Especial, da 2ª Seção e da 4ª Turma. A ministra Açuzete Magalhães, que integra a 1ª Seção e a 2ª Turma. E a ministra Regina Helena Costa, integrante da 1ª Seção e da 1ª Turma. A página traz ainda um destaque à primeira mulher empossada no STJ em 1999. A ministra Eliana Calmon, que hoje está aposentada, e a ministra Denise Arruda, falecida em 2013. A nova página atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais promovam ações voltadas à igualdade de gênero. Para acessar a página, basta clicar em Institucional, Ministros, Mulheres Juristas. E o Conselho Nacional de Justiça inaugurou nesta terça-feira a Ouvidoria Nacional da Mulher. Confira como foi. Uma sala reservada para elas. Na mesa, flores. Na parede, uma homenagem a Maria da Penha, símbolo de luta que levou a inspiração para uma das leis mais avançadas do mundo de proteção à mulher. A ouvidoria fica aqui na sede do CNJ em Brasília, um espaço importante para receber sugestões, informações e denúncias sobre o andamento de processos judiciais relacionados à violência contra as mulheres. Tânia Rickziegel é a responsável pela ouvidoria da mulher, possibilitando à mulher mais informações sobre as providências adotadas nos processos. É importante que as mulheres tenham um local onde possam chegar, perguntar, se informar, pedir esclarecimento e ser auxiliadas nesta caminhada. As nossas políticas públicas não podem se resumir a meras divagações acadêmicas e ordem normativa. Nós temos de agir. E a Ouvidoria Nacional da Mulher, ela é destinada a ouvir não só casos de violência física e doméstica, mas também casos de violência simbólica, casos de violência simbólica que representam a exclusão das mulheres de todos os segmentos sociais. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã.